E nós elaboramos um estudo, assim fazendo uma conexão com o mês das mães. Estamos no mês de maio, que é um mês em que a gente faz uma reflexão sobre a relação mãe e filho, sobre a nossa maternagem, sobre o filho que fomos. Deveríamos refletir isso todos os dias, né? Mas nós temos algumas datas que elegemos, muitas vezes, na maioria das vezes, é o poder econômico que elege essas datas, não é isso? Mas é importante, de alguma forma, até que a gente mensura, reflete, vamos aproveitar para pensar. Então, nós escolhemos o tema Mãe e Filhos, o amor como recomeço. Nós sabemos, estamos sempre dizendo, que nós somos espíritos. Nós não temos a fé que somos espíritos. Nós não achamos que somos espíritos. Aqui nós sabemos da nossa condição. Espíritos que fomos feitos em algum momento pela divindade. Nossa vida iniciou há muito tempo. Para o espírito, a vida é una, mas as existências são diversas. Nós passamos por várias existências. Nós vivenciamos o que no livro dos Espíritos está consignado como vários processos reencarnatórios. Então, nós temos várias existências. Uma vida única. O espírito nasce, vive, se relaciona, constrói afetos. E chega a hora de se despedir. Chega a hora de partir, de voltar. E nós também já refletimos aqui em outro momento que o grande símbolo, a grande metáfora, não é, da nossa condição, é o processo do envelhecer. Algo envelhece, o corpo envelhece. Nós sentimos que as células do corpo a cada dia vão passando por um processo de desgaste. Nós vamos perdendo o fluido vital, até que chega um momento que temos que devolver este corpo que recebemos, este avatar, para passarmos aqui alguns decênios. A morte faz parte da vida. A morte não é o fim da vida. A morte faz parte do código do viver, assim como nascer. O espírito não morre. O espírito passa para outra condição, desencarnado. Mas nós vamos falar hoje essencialmente do processo existencial, do renascer. E da oportunidade que nos é conferida através da mãe. Muitas mulheres não conseguiram ainda desenvolver esse instinto materno. Existe uma filósofa francesa que escreveu um livro chamado O Mito do Amor Materno, no qual, eu esqueci o nome dela, mas daqui a pouco me vem na mente. Ela faz uma reflexão, e é bem verdade, porque a experiência mostra que é assim, que nem todas as mulheres possuem essa tendência. Outras não. Outras são assim, como é que eu posso dizer? A expressão da maternidade em potência. Inclusive com os filhos de outras mães, com os sobrinhos, com quem quer que seja. Ela expressa esse cuidado da maternidade. Isso porque nós espíritos, nós vamos aprendendo a cuidar. Cada reencarnação nos possibilita construir, entabular relações e vão nos convidando a cuidar. E a maternidade, assim como o locus da família, é o ambiente, é o contexto especialíssimo do cuidado. Nós sabemos que o espírito não tem sexo. O espírito, ele poderá reencarnar no gênero feminino ou no gênero masculino. Nós já sabemos disso aqui, não é?
Nós sabemos, inclusive, que a homoafetividade, esse é o termo, não é uma marca moral, um estigma, não. É uma condição de aprendizagem do espírito. Não quer dizer nada do ponto de vista moral. É assim que a doutrina espírita explica. Está no Livro dos Espíritos. André Luiz explica com muita clareza na série Nosso Lar. Joana de Ângeles também. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, faz uma reflexão linda sobre a questão da homoafetividade. Mas o espírito, ele vai fazer uma escolha psicológica, uma escolha psíquica. Eu estou aqui rindo dentro de mim, porque Jorge disse para eu ficar aqui. Mas eu não consigo ficar aqui. Ele ainda botou essa luzinha aqui, ó. É cheio de quiprocó desse tal de Jorge. O espírito, ele vai fazer uma escolha psicológica por um determinado gênero. Ele se sente melhor naquele gênero. Se sente mais à vontade. Mas ele vai precisar reencarnar algumas vezes em outro gênero para desenvolver certas aprendizagens. E uma delas é a de ser mãe. Mas voltando para a questão da homoafetividade, essa escolha psíquica vai fazer com que muitos dos nossos irmãos que reencarnam em gênero, em corpo biológico, diverso da sua orientação psíquica, vivam um sofrimento muito grande, principalmente na adolescência. Quando se deseja ser aceito, ser compreendido. E uma maior estatística de suicídio de jovens hoje, uma das maiores, e também de dependência química, é devido à homoafetividade. Os estudos têm mostrado. A gente precisa trabalhar isso numa discussão mais amorosa, somente na casa espírita, onde não se julga, se ama, se compreende, se estuda. A casa espírita é um local de acolhimento e de estudo, de raciocínio. Nada de fanatismo. Para fora com fundamentalismo. Aqui é a casa de Jesus. E Jesus andava descalço em meio aos pescadores da Galileia. Estava sendo esperado nos templos. Nasceu numa manjedoura. Em meio aos animais. Então, esses símbolos do significado crístico nos convida a assumir uma postura de benevolência sempre, de compreensão. E quando nós vemos um espírita fazendo comentários assim, extremamente radicais, faltando com a caridade, é coisa dele mesmo, são os preconceitos dele. Não é a doutrina espírita, que é todo amor. A experiência de ser mãe é uma grande experiência para o espírito. Nós avançamos largos passos na evolução, na nossa evolução, quando nós aceitamos ser mães. Mas nós poderemos ser mães biológicas e também afetivas. Porque sou mãe afetiva pela via da adoção, isso não quer dizer que eu seja menos mãe. Era o meu filho. Era o meu filho que eu precisava achar. Nós estávamos em prova, nós dois. Nós tínhamos que passar por esse teste, nos procurar, até nos achar. Os relatos das mães que adotam mostram isso. Elas dizem que quando bota o olho no menino, esse é o meu. Esse aqui é o meu. Mas a relação mãe e filho é uma relação, do ponto de vista reencarnatório, nessa visão da reencarnação, que a doutrina espírita traz, é um reencontro. Você não é mãe de um espírito que você está conhecendo pela primeira vez, não. Houve um pacto antes. Houve um acerto, uma programação.
no livro Missionários da Luz, se não me engano. Missionários da Luz. Há um capítulo extenso, detalhado, no qual se estuda a reencarnação de um espírito chamado Sigismundo. Na série André Luiz, os nomes são assim esquisitos, porque todos os relatos aconteceram de verdade. Então ele precisou trocar os nomes e inventou esses nomes assim, para não haver identificação. Então, na reencarnação de Sigismundo, no processo de aprendizagem ali, de André Luiz, porque nós sabemos, já falamos aqui, que André Luiz se posiciona como se fosse um aluno. Sabe aquele aluno de medicina que vai aprendendo com o preceptor, através dos estudos de caso? Então, ali está o caso prático. Há sempre na série André Luiz um instrutor. Maravilhosos, cada aula fantástica. Eu estou relendo pela 4ª vez Sexo e Destino. É um esplendor de ensinamento. Mas em Missionários da Luz, André Luiz, através das instruções ali presentes, nos revela que 250 espíritos, chamados espíritos construtores, trabalham num processo reencarnatório. Veja a importância. Que os espíritos que vão reencarnar, não todos, porque alguns não têm condições. A gente vai explicar por quê. Eles planejam, inclusive, o corpo físico. Então, há uma cena muito interessante no livro, que determinada entidade espiritual vai ver o modelo do corpo que vai ocupar e diz assim: esse nariz está muito bonito. Não quero essa perfeição no meu rosto, não. Deve ter sofrido com a prova da beleza. Deve ter caído. E essa prova da beleza é muito difícil. Porque gera fascinação, a autoilusão. Não faz muito tempo, conversei com uma jovem de 28 anos. Quando a menina entrou no atendimento fraterno, eu disse: meu Deus, que beleza. Belíssima. Atormentadíssima, perdida. Por causa da beleza. Ela não está sabendo se equilibrar. Ela está, como posso dizer, fascinada. E já está sofrendo várias consequências. A família dela se desestruturando. Ela só se organiza em torno da beleza. Para você ter uma ideia, ela não queria permitir o segundo nascimento do segundo filho, para não fazer estria na barriga. Porque a beleza é o significado existencial dela. Ela, como é que eu posso dizer? Ela fixou ali. É uma prova, a beleza passa. As provas mais difíceis para o espírito são poder, essa é uma das mais trágicas, poder, riqueza e beleza. Nós nos preparamos muito tempo reencarnando em situação de dificuldade material para viver uma única experiência de muita riqueza, para não sucumbirmos. Então, quem são as mães? As mães são pessoas que aceitaram nos dar a oportunidade de renascer. Só por isso elas devem ser louvadas. Mesmo que não tenham conseguido fazer a maternagem. Mesmo que não tenham conseguido exercer o cuidado de mãe. Só por ter nos permitido estar aqui. Elas já merecem toda a nossa gratidão. Só por não ter abortado. Já começa por aí. Quando o aborto, hoje, ainda é percebido por pessoas, inclusive, muito generosas.
como algo que diz respeito à liberdade da mulher. O que me faz pensar que é simplesmente uma falta de compreensão do que é o ser humano e do que é o processo reencarnatório. Porque eu conheço várias pessoas extremamente generosas, que não são espíritas, que acreditam no aborto como algo que deve ser legalizado, porque é algo que diz respeito à mulher, uma decisão dela. Mas nós sabemos que não é bem assim, que as implicações são terríveis. Os sofrimentos para esta mulher mesmo serão terríveis. Nos Estados Unidos há um estudo feito, um extrato de 20 anos, com mulheres que abortaram. Porque lá é possível fazer, porque o aborto é legalizado. Aqui não. Aqui está no rol dos crimes contra a vida. E aí se percebeu, naquele grupo de mulheres, em 20 anos, um alto índice de depressão e suicídio. Quando você vai estudar as obras espíritas, você sabe por quê. Aí vamos voltar aos espíritos construtores. O trabalho que é feito para que nós reencarnemos. Espíritos geneticistas, engenheiros dessa área da biologia, que trabalham para que recebamos um novo corpo. Então a reencarnação é toda uma oportunidade. Nós devemos aproveitar. E devemos louvar aquela que nos permitiu renascer. E chegamos numa condição de extrema fragilidade. É importante que assim seja. A gente chega bonitinho, nenenzinho. Mas a gente era aquela peste antes de reencarnar. Muitas vezes, mãe e filho, em reencarnações anteriores, tiveram relações muito conflituosas. Poderá ser que aquele que hoje você acolhe no ventre seja aquele que foi responsável pela sua desdita em reencarnação anterior. Poderá ter sido o seu próprio algoz. Mas não é através do amor que nós evoluímos? E que oportunidade fantástica de ser mãe daquele que eu feri, por exemplo. Que eu machuquei. Acolhê-lo. Mas vai chegar um momento em que aquela criancinha vai se tornar adulto, adolescente. E aí vai olhar para você e vai lhe estranhar. Há um caso de uma mãe, eu não sei se eu já contei aqui, que ela era mãe solteira, ela tinha um namorado e ela engravidou, isso na década de 70. A questão da virgindade ainda nessa época era muito complicada. Era um estigma, né? Então, foi muito difícil para ela. Porque ela era de uma família tradicional, conservadora. E aquele namorado disse para ela, olha, eu não tenho nada a ver com isso, você resolva. Eu lhe dou até o dinheiro. E ela passou um tempo realmente sem coragem de assumir perante... Não era só a família, era a sociedade. Há um caso na minha família que as pessoas mudaram-se de bairro para ninguém na rua ver. Já pensou? Ainda bem que isso melhorou, não foi? Não há mais essa carga. E aí ela passa um tempo, ela chegou a ir a uma clínica, um local de fazer aborto. Mas ela não conseguiu. Ela teve uma crise de choro lá na antessala. E ela disse, não, eu não vou, eu vou enfrentar. E ela enfrentou. Pagou um preço alto. E nasceu uma menininha. Essa menina virou depois assim, a alegria dos avós. Porque é assim sempre, né? Os avós ficaram loucos. Essa menina foi criada com um amor por essa mãe. Ia para todo canto. Os avós, todo mundo amando, cuidando. Quando ela fez 14 anos,
começou a olhar para a mãe e ia chamar ela de fulana, em vez de mãe. Elas andavam de mão dada, ela não queria mais nem tocar na mãe. O que é isso? E aí, buscou-se um psicólogo. Por acaso, o psicólogo era espírita. E ele fazia algo que não se faz na doutrina, na casa espírita. Não se deve fazer. Que é a regressão. Isso não é regressão de vidas passadas. Isso não é prática da doutrina espírita. Nós sabemos que o esquecimento do passado é uma dádiva, então a gente não mexe no vespeiro. Deixa quieto. Já é tão agoniado dar conta do presente, quanto mais dar conta do passado. Dói tanto o presente, o povo ainda quer mexer nos arquivos do passado. Por isso que essa não é uma prática da doutrina espírita. Não é terapia espírita, mas alguns terapeutas nos seus consultórios fazem isso. E ele fez uma pequena regressão com ela. Não a uma vida passada, mas a condição de feto. Jamais esta mãe disse que tinha pensado em abortar. Jamais. Falou para ninguém. Essa foi uma dor que ela viveu só. Pois a menina regrediu como se fosse um feto. E começou a gritar: não me mate. Você me prometeu. Foram 2 semanas em que a mãe ficou nessa dúvida. Ela, por 2 sessões, ela reviveu isso. Ela sentiu tudo. Com 14 anos, ela, inconscientemente, ela retoma esse momento. Então veja como é grave, como é grave. Nós não podemos brincar com a vida. É muito sério. Aí foi feito todo um processo terapêutico. Elas estão bem. Conheço elas. Elas estão bem equilibradas. Passou. Não é? Então, só dessa mãe ter enfrentado, ter cuidado, pelo menos no primeiro momento, nós já devemos ser gratos. Mas nem todas estão assim tão preparadas para vivenciar, para experimentar uma maternagem plena. E aí muitas crianças, jovens e adultos têm marcas profundas da relação que tem com a mãe. Por exemplo, há mães que se relacionam com o filho numa perspectiva de posse, de controle. Isso é muito destrutivo. Até 7 anos, nós vamos formar o caráter da criança. Até 7. É nesse momento em que a nova reencarnação é a nova reencarnação. Nada do que foi chegou ainda. Tudo está como que subjacente. Então é a nova personalidade. Essa pessoa que nasceu no Recife, filho de fulana, de cicrana, não são as outras personalidades. Porque tudo que a gente foi nos soma. Nós somos complexos exatamente por causa disso. E nós somos diversos, intensos, diferentes. Porque nós somos múltiplos. Nós já fomos várias pessoas. Uma só. Várias vivências. Por isso que não é fácil pensar o humano. Por isso, quando a gente vai refletir sobre o humano, a gente deve se encher de profunda compaixão. Porque o processo evolutivo, ele se dá numa escada. Cada degrau que a gente sobe é muito esforço. A gente passa por toda uma revolução interna para subir ali. Por isso o espírito não retrograda. Porque ele se esforça para avançar. As mães, então, elas fazem um pacto divino. Elas nos ajudam. Porque nós ficamos sobre a tutela moral delas.
São elas que vão dizer, olha, esse brinquedo aí não é teu. Porque até 3 anos a criança é egocêntrica. Ela acha que tudo é dela. Não é teu. Devolve. Olhe, aqui estão outras crianças. Divida. Olha os princípios. Devolva o que não é seu. Isso é um princípio. Olhe, volte e arrume o que você deixou desarrumado. São princípios. Está andando na rua, vê uma pessoa que necessita, que precisa de ajuda. Vamos, meu filho, vamos ajudar. Eu tenho essa memória muito firme na minha infância, desses valores que me foram passados por maninha e por painho. Essa ética de se preocupar com o outro, desde muito cedo. Era tanto que lá em casa eu tinha as velhinhas, porque naquele tempo a gente morava em casa. E não morava nesses espigões absurdos. Coisa de país subdesenvolvido. Esses espigões, tamanho de 40 andares. Nós morávamos em casa, assim. Então era lindo, porque eu tinha umas 5 velhinhas que eram minhas freguesas. Minha irmã tinha as delas. Tinha os mendigos de cada um, que naquela época batia muito em porta. Quem lembra disso? E minha mãe, ela trancava uma parte da despensa, porque eram 5 filhos e muita dificuldade, porque senão faltava. E deixava outras coisas separadas que era para a gente dar. Isso aqui é para vocês dar. Para a gente exercitar a fraternidade. São princípios. Até os 7 anos é o momento de você trabalhar essa afetividade, esse cuidado com muita intensidade e passar esses princípios. Depois você continua, mas é como se ali até os 7 anos fosse um barro. É como se você estivesse ali moldando, fosse um oleiro. Com 14 anos chega tudo. Aí é o que a gente chama, na psicanálise, é o que chama de adolescência. Adolescência é esse processo dolorosíssimo. Dói. Porque está chegando tudo, todas as dúvidas, todos os conflitos. E aquele ser que você recebeu, ele precisa ser amparado. Ele precisa de cuidado. Precisa de disciplina. Precisa do olhar amoroso. O olhar de mãe é um olhar que pode levar você às alturas ou pode lhe jogar no chão. Apenas um olhar da mãe pode quebrar sua autoestima. É por isso que uma mãe jamais deve comparar um filho. Jamais deve fazer diferença. O lugar dela é o lugar do cuidado. E é preciso que nós, mulheres, ou homens que aprenderam a fazer a maternagem, porque o homem que materna é um homem evoluído. Porque a maternagem não é feita só por mulher. E nós já dissemos que os espíritos reencarnam mulheres como necessidade de evolução, e uma das formas de evoluir é ser mãe. Então, se o homem já materna, ele vai muito bem. Se ele ocupa, ele trabalha esse cuidado, esse aconchego. Não é? É muito interessante quando o homem começa a aprender a fazer isso. E a gente não abriu nenhum slide. Vamos abrir. Com a corda toda hoje, né? Vamos ver o que é que a gente traz aqui. Nós vamos trazer a pergunta 890 do Livro dos Espíritos. A resposta. O amor materno é um sentimento instintivo e uma virtude. Sim. Existe um instinto de conservação, que inclusive está nos animais. Você vê os animaizinhos cuidando, não vê? Mas não é virtude. É diferente.
Então, o amor materno, ele tem essa face instintual, em algumas mulheres menos, porque ainda não desenvolveram bem. Então, essa face mais instintual, e tem a face da virtude, que é aquele ser que consegue ser mãe da sua prole e de outras criaturas. Tem gente que é mãe da família toda. Às vezes tem gente que não foi mãe biológica, mas é mãe de todo mundo. Todo mundo recorre a ela. Ela que cuida, ela que ampara, ela que acolhe, que aconchega. Não é isso? Ela que é o porto seguro. É a ela que todos recorrem. Se sentem seguros quando ela chega. Isso é maternar. Então, quando nasce na mulher o sentimento de abnegação e devotamento em relação aos filhos, essa energia psíquica, olha aí, não é instintual esse amor mais depurado, sublime, não. Ele é trabalhado no ser. Você vai exercitando nas suas diversas reencarnações. Vai se transformando numa energia psíquica. Isso é tão verdade que num dos livros de André Luiz, se eu não me engano, é num livro, No Mundo Maior, é um livro que relata que um pai e um... Não era um pai. Lembrei. Era um jovem que tinha se aproximado de uma determinada família. Ele começou a trabalhar e esse senhor, esse pai de família, acolheu como se ele fosse um filho. Deu emprego para ele, cuidou dele, confiou tudo, a empresa para ele. E ele começou a crescer o olho. Ele começou a desenvolver a ganância. E ele planejou o assassinato e executou o assassinato desse homem. Para tomar posse dos seus haveres. Não precisa dizer o que aconteceu, né? Que esse homem desencarna. E quando desencarna, dá conta que era aquela criatura que ele tinha se devotado, que tinha sido o seu homicida, que havia assassinado ele. E ali começa uma conexão psíquica pelo ódio. Só que de encarnações anteriores, os dois já vinham se digladiando. Era para eles vivenciarem um processo de perdão, de construção e de afeto, através dessa amizade, desse cuidado, um com o outro. Mas o outro deixou o ódio antigo e a ganância se elevar. Aí, quando eles são socorridos na pátria espiritual, a questão é o seguinte: um está encarnado, que é esse que aviltou, que expropriou. Ninguém sabe do crime dele. Ninguém tomou conhecimento. Ele era reconhecido na sociedade como um homem probo, um bom pai de família. Inclusive, ele trouxe 5 filhos. Ele cuidou e foi pai de 5 filhos. E foi por causa do mérito dele de ser um bom pai desses 5 filhos, que naquela hora que ele estava num leito de hospital, subjugado pelo inimigo espiritual, sendo levado precocemente à morte, que ele teve mérito de ser amparado. Foi por causa do amor que ele deu. Lembra que o amor é sempre o quê? A senda. Ele matou esse aqui, mas amou esses todos. Ele aviltou esse aqui, mas amparou esse povo todinho. Compreende o que eu estou dizendo? Só que eles dois estavam enovelados por fluidos de ódios, um agarrado no outro. Um na cama do hospital e o outro desencarnado. Era terrível a cena. André Luiz, junto ao instrutor, visualiza aquele quadro e diz: vamos começar, fala para o instrutor, vamos começar a operação magnética para desligar esses fios. E aí o instrutor diz: André, há socorros, há situações que só o amor consegue resolver. O amor de mãe. E aí ele faz uma prece
e vem um espírito chamado Damiana. É Damiana. Eu estou com os nomes hoje, olhando só aqui para o mestre dos magos, para ver se ele me diz. O espírito altamente amoroso, belíssima. Chega luminosa. Espírito de uma mulher, uma matrona. Se aproxima dos dois, pega os dois assim, um num braço, outro no outro. E só diz assim, meus filhos, só isso. Ó. Os dois se ajoelham em pranto e acham que é Nossa Senhora, mas não é não. Eles acham que é a Mãe Santíssima. Meu filho. Aí ela começa a falar, irradiando aquele magnetismo materno. À medida que ela fala com eles, passando a mão na cabeça deles, o amor, os fios vão se quebrando. Aquela ligação, aqueles grilhões vão se dissolvendo. É o amor materno. Que aquele espírito conseguiu desenvolver em muitas lutas como mãe. Então ela aprendeu a amar qualquer ser. A maternagem é intensa. Assim como o espírito que conhecemos como Maria de Nazaré. É um espírito que nos acolheu a todos como seus filhos. Então, essa energia psíquica, inicialmente instintiva, atinge o grau de virtude. Esse amor persiste por toda a vida. Jamais você deixa de amar aquele que foi seu filho, nem aquela mãe jamais esquecerá e deixará de amar aquele ser que foi seu filho, nem aquele filho vai esquecer aquela mãe. A ligação é profunda. Esse amor persiste por toda a vida, e quando a gente fala vida, não é a reencarnação, não é essa vida aqui breve que passa, não. É a vida eterna. A vida do espírito. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho até no além-túmulo. Nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, de socorro mediúnico, nós temos vários relatos que são as mães que socorrem seus filhos caídos. São elas que os amparam. É um amor assim. O amor maior que esse é o amor de Deus. E como faz falta a nossa mãe? Eu tiro por vovó. Eu ainda não tive que me despedir de manhã. Tomara que demore muito, que eu não estou preparada. Tudo que eu sei, todo o conhecimento que eu já amealhei, eu ainda não estou pronta para me despedir de manhã. Aviso. Ainda estou aqui trabalhando, painho. Que não fez nenhum ano. Mas a gente precisa, de alguma forma, eu estou dizendo isso porque eu sou cabra safada, Deus me perdoe a expressão. Mas a gente precisa preparar essa despedida. Porque a gente não sabe que a morte faz parte da vida. A gente precisa saber se despedir com elegância. Com dignidade. Deixando que o outro, que já cumpriu sua tarefa, siga. Cumpriu. É hora de ir. A gente precisa ter gratidão. Só que é um processo. Eu lembro quando vovó partiu. Vovó queria não. Vovó foi um dos maiores exemplos de mãe que eu tive conhecimento. E a coisa mais linda é que ela exercitava com todo mundo. Eu lembro que eu tinha 13, 14 anos, nos tormentos dessa fase. Eu pegava um ônibus e ia para a casa de vovó para ficar no terraço, na cadeira de balanço, contando o que estava acontecendo comigo. Ela não dizia nada, ela ficava só ouvindo, dizia, não é minha filha, mas não é. E como é que você vai resolver? Mas não é, que horror, né, minha filha? Mas minha filha é mesmo. E ali naquela maiêutica, bem dela, ela me ajudava a fazer esse processo de equilíbrio. E ela também não queria ir, porque ela gostava de estar entre a gente. Então ela dizia assim, ela estava bastante idosa, ela dizia assim,
Se eu soubesse que eu ia ter, assim, um povo tão querido lá, eu não me importava de ir. Porque ela gostava dos domingos, que a minha família cultiva o almoço de domingo, todo mundo junto. Então, lembro que a lacuna que ela deixou, a cadeira de balanço no terraço, eu não podia mais sentar lá para contar. Isso é saudade. Como pai e como mãe, a gente precisa preparar a nossa saudade. Como estamos nos relacionando com os nossos filhos? Eles vão sentir saudade ou vão ficar aliviados? Ixi, Maria, ainda bem que voltou. É duro ver isso. Mas estamos construindo laços de afeto assim, como vovó Luísa construiu, na escuta, no amparo, no acolhimento dos nossos filhos, aqueles que estão sob nossa tutela afetiva, moral, nossos cuidados. A gente tem que pensar isso também. Nós precisamos pensar como estamos funcionando como filhos e como pais, como mãe, como pai. Mais adiante, a reencarnação é oportunidade e recomeço. Por que a reencarnação é oportunidade e recomeço? Porque ela permite que pessoas que de alguma forma se comprometeram umas com as outras possam se reencontrar e terem a oportunidade de transformar os nós, às vezes o nó cego, que fizeram nas suas relações em laços. É por isso que muitas vezes a família é escadinho. Às vezes queima demais. A vontade que a gente tem é de ir embora. Mas não vá. Aproveite a oportunidade. Porque aquela criatura foi aproximada de você por uma razão. Também a reencarnação pode ser uma oportunidade, como a gente já estudou aqui, terapêutica. Nós sabemos que os nossos atos desalinhados das leis divinas. O que é a lei divina? É um livro fora da gente, por acaso. A ética divina, onde está esse código? Está dentro de nós, na nossa genética, nas nossas artérias espirituais. Quando caminhamos desalinhados ao código, nós entramos em padecimento e marcamos o nosso corpo perispiritual. Daí as deformações que nós vemos em crianças. Os problemas sérios de saúde congênitos. Aquelas criaturas, por exemplo, que desencarnam pela via do suicídio, atirando na cabeça, elas maculam o corpo psicossomático, o perispírito, que é o modelo organizador biológico, e que é matéria quintessenciada, muito delicada. Esse espírito vai precisar passar 9 meses num ventre materno anencéfalo. O que é a anencefalia? É uma terapia. Os espíritos veem o processo como uma cura. Vamos explicar o que é isso. Quando uma pessoa sofre um acidente de carro que está toda partida, qual é o hospital que você vai levar para a UPA? Você vai levar para um hospital que não tem estrutura? Qual é a terapêutica correta? É levar para um hospital com uma restauração. Não é verdade? Do ponto de vista espiritual, esses 9 meses anencéfalo é a restauração. Não sei se eu estou conseguindo me fazer clara. O choque anímico no ventre materno, o novo corpo formado, mesmo sem cérebro, que ele mesmo destruiu com um tiro, vai reconstruindo, recompondo. Ele só precisa de 9 meses. E aquela mãe, ela não é uma coitada, não. Ou
é responsável pelo suicídio. Ou o contrário, ela ama com toda a devoção esse ser que suicidou em outra vida. E disse, meu amor, eu vou renascer. E você, tua mãe. E você vai ficar dentro de mim 9 meses sem cérebro. Para poder se curar. Meu amor. Aí quando vê, ai meu Deus, sou uma desgraçada. Tira o amor dela. Algumas não, algumas seguram. É preciso que a gente perceba que nossa visão é sempre muito mesquinha. As coisas são muito mais complexas do que nós podemos imaginar. Então a reencarnação é um processo terapêutico. Ela reestrutura. Ela reequilibra. Ela oportuniza. Há males que só uma reencarnação pode curar. São as reencarnações expiatórias. Como entender uma pessoa que renasce e na tenridade desenvolve uma doença e tem que ficar em cadeira de rodas toda a vida, sofrendo muito. Como entender isso? Só ampliando a percepção. Então, as mães são essas pessoas que nos dão a oportunidade. Mas existe outro tipo de reencarnação, que é aquela reencarnação que nós estamos vivendo aqui, nós todos. Nós estamos tendo oportunidade de planejar, de construir, de fazer escolhas, de trabalhar, de produzir, fazer muita coisa legal. Há pessoas que reencarnam que não podem sequer realizar coisas que, se elas tivessem um corpo que desse condições, elas fariam coisas maravilhosas. Mas nascem com limitações que impedem. Aquilo ali está sendo um processo de reajuste. Então, misto de júbilo e sofrimento, é porque é isso mesmo. Ser mãe é isso. Ser tia é. Quanto mais ser mãe. É um júbilo e um sofrimento. Missão e prova. Maternidade, em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta, sublime e sempre novo, o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. André Luiz. Maternidade, o lar é a célula ativa do organismo social. E a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro no coração das mães, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. Agora é Emmanuel. Palavras de Emmanuel. No coração das mães repousa todos os bens e todos os males do porvir. Uma mãe pode desencaminhar totalmente uma pessoa. Pode desorientar totalmente uma pessoa. Ela é a primeira referência. Ontem eu fiz um atendimento fraterno no Peixotinho de uma menina que as referências são todas mãe, pai, avô, todo mundo desarrumado. Todo mundo. E ela não se desarrumou, a menina. A menina chega a ser comovedor. Ela não se desarrumou porque notei que é um espírito bastante melhorado. Porque ela percebe o desajuste da sua família e faz, isso não deve ser, ela analisa. Mas se for um espírito mais frágil, entra pelo mesmo caminho. Por exemplo, aquela mãe que vai no supermercado, pensa que isso é uma coisa banal? Não é. Pega um iogurte, dá para o menino toma e faz, joga aqui meu filho, que ninguém está vendo. Ela está fomentando o corrupto de amanhã. Nós vamos pedir licença para passar só uns 3 minutinhos para concluir com a história. A história de um menino cujos pais moravam em Alphaville, que era um condomínio bastante abastado de São Paulo.
O pai e a mãe, bastante frequentadores das rodas sociais. A casa era sempre muito bem frequentada. Festas, comemorações, bebidas, espumantes por toda parte. O pai, quando não estava nessas festas, nessa convivência social, estava trabalhando muito para ter dinheiro. Ele raramente ficava em casa. A mãe, quando não estava organizando festas e recepções, estava cuidando para não envelhecer. Cuidando para evitar algo que é inexorável. Ele era cuidado pela babá. Era a babá que ensinava ele a rezar o Santo Anjo. Os poucos valores que ele tinha, com 8 anos, era a babá. A babá que fazia a maternagem. E ele via na casa da frente, o menino, o pai e a mãe brincando com seu amigo. A mãe andando de bicicleta, o pai também. A família junto, fazendo coisas simples, intensamente felizes. Como andar de bicicleta num dia de domingo. Não tem Visa que pague um negócio desse. O vento no rosto, seus amores junto de você. Tão simples. O menino com a bicicleta dele, de última geração, sozinho. Ele começou a desenvolver uma inveja do colega. Ele furtou a bicicleta. Foi lá e furtou a bicicleta do colega. Mas ele não estava furtando o objeto, não é não? O que é que ele estava querendo furtar? E aí, então, os pais do menino, do coleguinha, perceberam que a bicicleta dele tinha sumido. Quem foi, como foi, quem entrou aqui, como é que pode, estava bem guardada. Aí o menino disse, pai, eu não queria dizer porque eu estou com vergonha, mas foi fulano que pegou a bicicleta. Então vai o pai e a mãe do menino, tocam na cigarra da casa da frente. O pai e a mãe do outro estavam lá, não é? Lendo jornal. E aí, disse, olha, fulano, tudo bem? Tudo bem. Sabe o que é? Porque é um negócio meio chato, mas teu filho, ele pegou sem querer, um eufemismozinho, sem querer, a bicicleta do meu filho. A mãe. Oh. E o pai. Quanto custa esta M? E o menino atrás da cortina. Não é grave? Então a gente precisa perceber em que medida nós estamos perdendo a oportunidade de passar esses valores. Porque muitas vezes nós vamos numa passeata aí na Avenida Boa Viagem, pedindo por um país justo, sem corrupção, e a nossa casa é cheia de corrupção. Nós permitimos a corrupção, nós não cuidamos, nós não amparamos. Essa é a ponderação que a gente faz. Meditando que o papel de mãe e o papel de pai também não são flores, não é fácil. Não é fácil. Mas nós devemos ter a consciência tranquila que fizemos a nossa parte. Contribuímos com o que podemos contribuir para o avanço moral daquele ser que estava sob a nossa tutela, moral e afetiva. Muita paz. Fazer a prece?
Amado visitante do nosso coração, meigo rabi da Galileia, na nossa mente a tua imagem, sempre muito amoroso, caminhando entre os simples e os desataviados. Procuramos sempre, Jesus, lembrar da tua existência entre nós. Procurando ser um modelo, uma proposta ética e psicológica. Mestre querido, passados mais de 2.000 anos, ainda caminhamos tão equivocados, tão atormentados. Derrama as tuas luzes sobre nós. Permite que de tuas mãos amigas desçam eflúvios de amor. Abençoa-nos. Abençoa nosso lar, nossos afetos, nossos amores. Que as tuas bênçãos possam nos envolver. Especialmente, derrama tuas bênçãos sobre a casa de Cáritas, esse pequeno jardim que tanto tem socorrido e amparado a todos nós. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, assim seja.